A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 63, nós leremos do livro dos Números o capítulo 4, também o capítulo 4 do livro do Deuteronômio e o Salmo 87. Livro dos Números, capítulo 4. O Senhor falou a Moisés e a Arão: Faze dentre os levitas o censo dos caatitas, segundo seus clãs e casas paternas, contando-os de 30 e 50 anos. Todos os que são admitidos às tarefas da tenda do encontro. Este é o serviço dos caatitas na tenda do encontro, coisa santíssima. Quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos chegarão para retirar o véu protetor e com ele cobrir a arca do testemunho. Em cima dela porão uma coberta de peles finas, sobre a qual estenderão um pano, todo de cor violeta, e depois inserirão os varais da arca. Estenderão sobre a mesa dos pães sagrados uma toalha de cor violeta, e sobre ela porão as bandejas, as taças, os copos e os jarros das libações. E sobre a mesa estará o pão perpétuo. Por cima disso estenderão um pano de púrpura carmesim e o cobrirão com uma coberta de peles finas. Depois inserirão os varais. Tomarão um pano de cor violeta e cobrirão o candelabro da iluminação, as suas lâmpadas, seus acendedores e cinzeiros e todos os vasos de azeite que servem para o candelabro. E junto com os seus utensílios o envolverão numa coberta de peles finas e colocarão tudo sobre a padiola. Estenderão um pano de cor violeta sobre o altar de ouro, cobrindo-o com uma coberta de peles finas, e inserirão os varais. Tomarão todos os utensílios litúrgicos usados no santuário, e depois de envolvê-los num pano de cor violeta, os cobrirão com uma coberta de peles finas, e colocarão sobre a padiola. Limparão as cinzas do altar e estenderão sobre ele um pano de púrpura vermelha. Em cima do altar colocarão todos os respectivos utensílios litúrgicos, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar. Depois cobrirão o altar com uma coberta de peles finas e inserirão os varais. Quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os utensílios do santuário, na hora de se levantar o acampamento, virão os caatitas para transportá-los, sem tocar as coisas santas, para não morrerem.
É este o encargo dos caatitas no transporte da tenda do encontro. Eleazar, filho do sacerdote Aarão, se encarregará do azeite do candelabro, do incenso aromático, da oblação perpétua e do óleo da unção. Será também encarregado da morada em geral e de tudo o que nela se encontra, o santuário e seus utensílios. O Senhor falou a Moisés e a Arão: Não permitais que o ramo dos clãs caatitas seja eliminado do meio dos levitas, para que fiquem com vida e não morram ao se aproximarem das coisas santíssimas. Procedei assim com eles. Arão e seus filhos entrarão e designarão a cada um seu serviço e encargo. Os caatitas, porém, não devem entrar, nem por um instante, para ver as coisas santas, a fim de não morrerem. O Senhor falou a Moisés: Faze igualmente o censo dos gersonitas, segundo suas casas paternas e clãs, contando os de 30 e 50 anos, todos os que são admitidos ao serviço na tenda do encontro. Este é o serviço dos clãs gersonitas, o que vão fazer e o que deverão carregar. Carregarão as cortinas da morada, a tenda do encontro com a sua coberta, a coberta de peles finas que vai sobre esta, e o véu da entrada da tenda do encontro. Os cortinados do átrio, o véu da porta de entrada do átrio em torno da morada e o do altar, as suas cordas e todos os utensílios para seu serviço. Por fim, farão tudo o que deve ser feito por eles, todo o serviço dos gersonitas, tudo o que deverão carregar e tudo o que vão fazer estará sob as ordens de Aarão e de seus filhos. Determinarás para cada um o encargo do que deverá transportar. É este o serviço dos clãs gersonitas na tenda do encontro, e seu encargo está sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Aarão. Faze o censo dos meraritas, segundo seus clãs e casas paternas. Registra os de 30 e 50 anos, todos os que são admitidos ao serviço da tenda do encontro. Eis o que lhes cabe transportar. Ao cumprir seu serviço na tenda do encontro, as tábuas da morada, suas vigas, suas colunas e suas bases, as colunas ao redor do átrio e respectivas bases, suas estacas e suas cordas, bem como todos os seus utensílios e objetos de serviço. Relacionarás nominalmente os objetos que deverão transportar. É esse o serviço dos clãs meraritas para todo o seu serviço na tenda do encontro, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Aarão. Moisés, Aarão e os chefes das comunidades fizeram o censo dos caatitas, segundo seus clãs e suas casas paternas. De 30 a 50 anos, todos os que são admitidos ao serviço da tenda do encontro. Os que foram recenseados, segundo seus clãs, eram 2.750. São esses os recenseados dos clãs caatitas, todos os que serviam na tenda do encontro, contado por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, mediante Moisés. Os gersonitas recenseados segundo seus clãs e casas paternas, de 30 e 50 anos, todos os que eram aptos a servir na tenda do encontro, eram 2.630 homens recenseados segundo seus clãs e a casa de seus pais. São esses os recenseados dos clãs gersonitas, todos os que prestavam serviço na tenda do encontro, por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor. Os meraritas recenseados segundo seus clãs e casas paternas, de 30 e 50 anos, todos os que eram aptos a servir na tenda do encontro, eram 3.200 recenseados segundo seus clãs. São esses os que foram recenseados nos clãs meraritas, por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Todos os levitas que foram recenseados por Moisés, Arão e os chefes de Israel, segundo seus clãs e suas casas paternas, de 30 a 50 anos, que eram aptos a servir e a transportar cargos na tenda do encontro, somam 8.580. Segundo a ordem do Senhor, mediante Moisés, cada um foi designado para o serviço a prestar e para o que transportar. Eles foram recenseados conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Deuteronômio capítulo 4.
E agora, Israel, ouve os preceitos e as normas que eu vos ensino a pôr em prática, para que vivais e para que entreis e tomeis posse da terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos ordeno, e nada dela tirareis. Guardai os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos ordeno. Vossos olhos viram o que o Senhor fez contra Baal-Fegor. Todos os seguidores de Baal-Fegor, o Senhor vosso Deus, os exterminou do meio de vós. Vós, porém, que aderistes ao Senhor vosso Deus, hoje estáis todos vivos. Vede, eu vos ensinei preceitos e normas conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que entrareis, para dela tomar posse. Guardai-os e praticai-os, pois esta será a vossa sabedoria e inteligência aos olhos dos povos. Ao ouvirem todos estes preceitos, dirão: de certo, sábia e inteligente é esta grande nação. Com efeito, que grande nação tem deuses tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que grande nação tem preceitos e normas tão justas como toda esta lei que hoje ponho diante de vós? Toma cuidado e sê solícito, para nunca te esqueceres das coisas que teus olhos viram. Por todos os dias da tua vida não se afastem do teu coração, e faze-as conhecer a todos seus filhos e os filhos de seus filhos. No dia em que estiveste diante do Senhor teu Deus, no Horebe, o Senhor me disse: convoca-me o povo. Eu lhes farei ouvir minhas palavras, para que aprendam a me temer todos os dias que viverem sobre a terra, e o ensinem a seus filhos. Vós vos aproximastes ficando ao pé do monte, e o monte ardia em chamas até o céu adentro. Havia trevas, nuvem e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. Ouvíeis a voz das palavras, mas não enxergáveis figura alguma, só havia uma voz. Então ele vos anunciou sua aliança, que vos mandou praticar, e as 10 palavras que escreveu sobre 2 tábuas de pedra. Naquela ocasião, o Senhor me ordenou também que vos ensinasse preceitos e normas, para que os pratiqueis na terra em que entrareis para dela tomar posse. Tende muito cuidado, não vistes figura alguma no dia em que o Senhor vos falou no Horebe, no meio do fogo. Não vos entregueis à corrupção, fazendo qualquer estátua de alguma figura, qualquer ídolo com forma masculina ou feminina, forma de animal vivendo sobre a terra, ou forma de ave voando no céu, forma de bicho rastejando pelo chão, ou forma de qualquer peixe vivendo na água debaixo da terra. E ao levantar os olhos para o céu, para olhar o sol, a lua, as estrelas e todo o exército do céu, não te deixeis seduzir, adorando-os e prestando-lhes culto. Pois o Senhor vosso Deus foi quem os distribuiu para todos os povos debaixo do céu. Mas a vós, o Senhor vos tomou e fez sair da fornalha de ferro do Egito para serdes o povo de sua herança, como ainda no dia de hoje. O Senhor se irritou contra mim por vossa causa e jurou que eu não atravessaria o rio Jordão, nem entraria na boa terra que o Senhor vosso Deus vos dá em herança. Pois eu vou morrer nesta terra sem atravessar o Jordão, mas vós o atravessareis e tomareis posse daquela boa terra. Tende cuidado para não vos esquecerdes da aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco, e para não fazerdes qualquer estátua com figura de qualquer espécie, conforme a ordem do Senhor teu Deus. Pois o Senhor teu Deus é um fogo que devora, um Deus zeloso. Quando tiverdes filhos e filhos dos filhos, e já envelhecidos na terra ali vos corromperdes, fazendo estátuas com figuras de qualquer espécie, praticando o que é mal aos olhos do Senhor vosso Deus, a ponto de irritá-lo, e invoco hoje como testemunhas contra vós o céu e a terra, logo desaparecereis da terra, da qual tomareis posse, depois de atravessar o Jordão. Não prolongareis nela os vossos dias, antes sereis exterminados. O Senhor vos dispersará entre os povos, e de vós restará tão somente um pequeno número no meio das nações para onde o Senhor vos desterrar. Ali servireis a deuses que são obras de mãos humanas, de madeira e pedra, que não veem, não ouvem, não comem, nem choram. De lá buscarás o Senhor teu Deus, e se o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma, o encontrarás. Quando estiveres na angústia e tiver acontecido contigo tudo o que foi predito,
No fim desses dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz, pois o Senhor teu Deus é um Deus compassivo. Ele não te abandonará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Pergunta aos tempos antigos, existindo antes de ti, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra. Pergunta de um extremo a outro dos céus: será que jamais aconteceu algo tão grande? Ouviu-se jamais algo como isto? Porventura algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu ouviste e ficou vivo? Porventura algum Deus tentou tomar para si uma nação no meio da outra, realizando provas, sinais, prodígios, combates, com mão forte e braço estendido e com grandes terrores, como fez por vós o Senhor vosso Deus no Egito diante de vossos olhos? A ti foi mostrado isso para que saibas que o Senhor, só Ele é Deus, e que não há outro senão Ele. Dos céus te fez ouvir sua voz para te educar, e sobre a terra te mostrou seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Com efeito, ele amou os teus pais e elegeu sua descendência depois deles, e te fez sair do Egito diante da sua face, por seu grande poder, expulsando diante de ti nações maiores e mais fortes do que tu, para te fazer entrar na terra deles e dá-la a ti em herança, como ainda no dia de hoje. Reconhece, pois, hoje e grava no teu coração que o Senhor, só Ele é Deus em cima do céu e embaixo na terra. Outro não há. Guarda seus preceitos e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que te suceda bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá para todos os dias. Então Moisés designou 3 cidades no lado oriental do Jordão, para que nelas se refugiasse o homicida que matou alguém sem querer, sem premeditação, de modo que, refugiando-se em tal cidade, ficasse com vida. Para os Rubenitas designou a cidade de Bozor, no deserto do Planalto. Para os Gaditas, a cidade de Ramote, em Galaade. E para os Manasseitas, a cidade de Golã, em Bazã. Esta é a lei que Moisés propôs aos israelitas. Estes são os testemunhos, os preceitos e as normas que Moisés proclamou para os israelitas quando saíram do Egito, no além-Jordão, no vale em frente de Bet-Fegor, na terra de Sião, rei dos amorreus, que habitava em Ezebon. Moisés e os israelitas o tinham derrotado quando saíram do Egito, e se tinham apoderado da terra dele, como também da terra de Og, rei de Bazã, portanto, dos 2 reis amorreus que habitavam na margem oriental do Jordão. Desde Aroer, a margem da torrente de Arnon, até o monte Sarion, isto é, o Hermon, incluindo toda a Arabá a leste do Jordão, até o mar da Arabá, ao sopé das encostas do Fasga. Salmo 87. Seus fundamentos estão nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião, mais que todas as tendas de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, cidade de Deus. Entre os que me conhecem, mencionarei Raabe e Babilônia. Eis a Filisteia e Tiro, junto com a Etiópia. Todos esses nela nasceram. De Sião se dirá, cada um nela nasceu, e o próprio Altíssimo a consolidou. O Senhor registrará no livro dos povos. Todos esses nela nasceram, e dançando cantarão, estão em ti as minhas fontes todas. Olá, eu sou o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, e hoje no capítulo 4 do Deuteronômio, nós escutamos mais uma vez Moisés que apresenta o Decálogo ao povo de Deus, o dom da lei, a lei como fonte de vida. E destaca-se nesta leitura de hoje a existência de 3 verbos bem importantes relacionados à lei do Senhor. O verbo ouvir, o verbo guardar e o verbo transmitir. Em primeiro lugar, esta lei não é simplesmente para ser visualizada, não é um código escrito, é uma lei para ser ouvida, porque é a própria palavra do Senhor.
É a palavra do Senhor que é perfeita e Israel vai seguir o seu caminho, vai chegar à terra prometida se for fiel, se souber obedecer a palavra do Senhor. A própria palavrinha obedecer significa obaudire, ou seja, escutar a partir de dentro. Então, esta lei é para ser ouvida, é para ser escutada e guardada no coração e praticada, mas uma prática que deve brotar do interior. Não simplesmente uma prática porque se deve cumprir um código, porque este código está diante de nós para ser visto, como nós temos nos nossos tempos atuais, por exemplo, as placas de trânsito que nos ensinam o caminho e que nos ajudam a nos comportarmos melhor no trânsito para chegarmos ao nosso destino. Muitas pessoas obedecem às placas de trânsito simplesmente porque acabaram de ver as proibições ou as restrições ou as consequências que estão se não cumprirmos o que está naquela placa. Logo, se não tem placa, então não precisa obedecer. E aí nós vemos as consequências de tantos acidentes e tantas situações causadas pela imprudência dos motoristas. Fazendo a mesma comparação, se a lei de Deus é para ser ouvida, é para ser guardada no coração e transmitida através do testemunho, mas também através do contar a lei para as novas gerações, na nossa experiência do trânsito também, então mesmo quando não tem uma placa, mesmo quando não tem um código visual, aquele que já ouviu a lei, aquele que já guardou no seu coração, ou seja, internalizou a lei, vai saber que aquela velocidade pode levar à morte. Vai saber que se não usar o cinto de segurança ou se não tomar todos os cuidados, não estará protegendo a vida sua, mas também a vida dos seus familiares ou daqueles que estão consigo na estrada. Esses exemplos bem simples relacionados ao nosso cotidiano nos ajudam a compreender que a lei, então, é uma indicação do próprio Deus para que o povo possa caminhar segundo a sua vontade rumo à terra prometida, ouvir, guardar e transmitir. E é isso que vai diferenciar Israel dos outros povos. Ou seja, os outros povos que têm um Deus distante, que adoram alguma divindade distante e que morrem de medo ou que tremem ao pensar na possibilidade de se aproximar desta divindade ou ter esta divindade próxima de si, Israel se reconhece que, ouvindo a lei do Senhor, guardando esta lei, cumprindo e transmitindo esta lei, eles terão sempre a graça de caminhar junto do Senhor, de ter Deus guiando os seus caminhos. Assim também nós queremos ouvir, guardar e transmitir a lei do Senhor. Como é importante todas as vezes em que escutamos a palavra de Deus na Sagrada Escritura, todas as vezes em que abrimos a Bíblia Sagrada para rezar, todas as vezes em que vamos celebrar com a nossa comunidade de fé e naquela celebração litúrgica o próprio Deus nos fala através da liturgia da palavra. Como é importante guardar a lei do Senhor no nosso coração e não cumprir porque temos medo de Deus, medo de um castigo, mas cumprir porque aquele mandamento do Senhor nos faz perceber quanto nós somos amados por Ele, o quanto a sua misericórdia nos toca e transmitir esta lei. Os pais ensinar aos filhos, a igreja estar em permanente catequese, fazendo ecoar no mundo a lei do Senhor. E acima de tudo, a grande graça de poder cumprir esta lei, de dar testemunho. Que nós possamos no dia de hoje ouvir, guardar e transmitir a lei do Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!